Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá, começando mais uma live. Vamos ver aí quem vai ser o primeiro a ingressar, esperando ainda os alunos. Pronto, Ju Tortola foi hoje a primeira a ingressar. Vamos entrando, vamos entrando. É isso aí, todo mundo aqui juntos. Vamos lá. É isso aí, vamos entrando. Grande Patrício. E agora esperando Mamãe Jussara aí, ó, acabou de entrar. Vamos embora. É isso aí, gente. Vamos entrando. Esperar a professora Thaís entrar. E aí já mandamos um convite para ela. Professora Muriel entrou, vai ser a nossa convidada de quinta-feira para falar com a gente um pouquinho sobre defesas do réu. Luzia sempre aí com a gente. Isso aí, vamos entrando. Mudou de cenário, né? Pois é. Tava cansativo já, né? Então, a camisa da Luz eu só faço quando tem uma combinação com a parte contrária, né? Vamos dizer assim. Né? Então é um negócio mais cenográfico e tal. Mas na verdade mudou de cenário, Patrício, porque eu saí de casa, a gente veio passar esse mês inteiro de julho fora. Então mudamos o nosso lugar de isolamento. Saímos do apartamento de São Paulo e estamos numa casa alugada. Então, para dar uma piscina e tal, né? Para dar mais parecido. Estamos aqui, eu, meus filhos e minha esposa. Vendo, né? Que vai durar muito ainda, né? Então, agosto eu volto, aí vai estar o visual de sempre. É isso aí. Vamos lá, né? Deixa eu ver se aqui porventura a professora até já entrou e eu que comi bola, mas acho que não. Ah, sim. Comi bola, sim. Eita. Olá, Pronto, eu que só tenho que virar aqui agora para cá. tudo bem? Tava vendo uma parede. Pois é. Aqui, quando uma coisa dá Meu certo, a celular outra caiu. invariavelmente já dá Uhum. errado logo na Ah, sequência. normal. Normal. Normal, né? Normalzíssimo. Não, É o novo normal. não tá fácil, viu? Tá fácil para ninguém. É, E tudo eu bem? tô bem, graças a Deus, tudo jóia. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Tudo bom, né? Então, hoje Tudo eu vou te ótimo. apresentar, né, novamente. E depois eu explico para quem está nos seguindo porque novamente, mas Claro. hoje nós vamos contar com a professora Thaís Amoroso Pascoal, que é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, professora de Direito Processual e supervisora do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Positiva, em Curitiba. É membro do IBDP e de núcleos de pesquisa em processo civil e direito constitucional na Universidade Federal do Paraná e advogada. Né? Eu comentei com a Thaís agora que eu iria apresentá-la novamente, porque a Thaís é a primeira dos nossos palestrantes todos desde o início que vai fazer hoje um repeteco, né? Hoje vai ser a segunda vez que nós contamos com ela, porque na verdade eu já havia convidado a Thaís antes de oficializarmos, né, a parceria com a Processualistas. Então nós vamos ter aí alguns repetecos que eram as convidadas que já vieram e agora Hum, voltam, com o maior prazer, maior orgulho recebê-las novamente. uhum, E hoje tratando também de um tema, né, que é das suas preocupações, né, e um uhum, tema, quer dizer, não é um tema novo, né, mas ele sempre, por conta do CPC, ele acaba ganhando um realce todo especial, que é o tema da uhum, cooperação judiciária nacional. Né? A gente vai ficar no âmbito da cooperação nacional. Então, eu queria uhum. agradecer, Thaís, pela sua presença novamente. Obrigado aí por se disponibilizar a estar conosco aqui na live.
Eu é que agradeço, Daniel. É um grande prazer, fiquei muito feliz, né? Em primeiro lugar, com essa parceria incrível da Processualistas com você, né? É muito legal podermos dialogar aí nesse espaço tão bacana que você criou. E também estar aqui com você. Na verdade, é a terceira conversa que nós fazemos, né? Nessa pandemia, que tivemos uma também ali no Projeto Mulheres. Então, é uma grande alegria estar aqui falando com você pela terceira vez. Sobre esse tema que eu sou suspeita, porque eu gosto muito dele, estudo há algum tempinho, então vai ser muito legal esse bate-bola aí, nossa, sobre esse tema. Obrigada Muito mesmo bom. pelo convite e pela parceria. Não, eu que agradeço. Vou aprender um pouquinho hoje, né? E aí eu vamos queria... juntos. Não, com certeza absoluta. Porque, de fato, esse é um tema... E é curioso, né? Porque eu gosto muito de competência. Sim. Eu tenho até um livro que já está desatualizado, então eu teria que ter coragem para fazer um negócio melhor. E eu gosto muito de competência, mas eu vou ser sincero que o tema da cooperação ele ainda não me fisgou. Quem sabe hoje? Vamos tentar. Vamos tentar. Bravamente. Então, nada melhor, né, de começar aqui a nossa conversa, se você pudesse fazer uma explicação geral, né, do que é esse sistema de cooperação judiciária nacional que tem hoje previsão lá no CPC. Legal, Daniel. Esse tema, na verdade, ele vem com o CPC de 2015, né? Ele integra ali um capítulo ali dos artigos 67 a 69 do CPC, mas ele já vinha sendo regulamentado também pelo próprio CNJ numa recomendação, né? Na recomendação 38/2011, que já trazia a ideia de uma rede de cooperação e da prática de atos cooperados entre juízes e entre juízos, com um olhar muito forte sobre desburocratização, né? Então, a ideia é desburocratizar a prática de atos, né? Não que a precatória vai deixar de existir, infelizmente, viu? Acho que ela poderia deixar de existir. Com tudo isso que nós temos hoje, manter a precatória é uma bobagem, mas não que ela deixou de existir. Mas nós temos aí práticas mais facilitadas, menos burocratizadas, de atos processuais cooperados, praticados de forma compartilhada entre vários juízes ou juízo. Qual que é a ideia, então, né? A ideia é que os juízes que dependam da prática de determinados atos nos seus processos possam, desde pedir ajudas muito simples para outros juízes, sem a burocracia e a rigidez do procedimento da precatória, até a prática de atos comuns, de forma compartilhada, que podem possibilitar o estabelecimento de um fórum de diálogo, de um incidente para a produção de prova, para a decisão de questões, enfim, a ideia de que atos comuns possam ser praticados de forma cooperada, né? Imagino que mais adiante aí nós cheguemos na discussão da competência, né? Que você já levantou, de fato é um dos pontos mais interessantes, mas também mais problemáticos dessa história toda, né? Mas a prática cooperativa de atos nos ajuda, inclusive, a superar problemas decorrentes de uma divisão estática de competências, de uma divisão muito rígida de competências que nós temos no sistema brasileiro, né? Então, a possibilidade de um juiz aqui de Curitiba poder pedir um auxílio direto, por exemplo, para um juiz de Salvador, para a prática de um determinado ato que toque ao processo dele, é algo muito bacana num contexto de flexibilização, num contexto de facilitação, de maior diálogo e de redução das distâncias, né? Redução das distâncias e redução dos obstáculos à prática de atos jurisdicionais. Quanto mais nós pensarmos em atos cooperados mais sofisticados, né? Porque nós temos quase que uma escala de atos cooperados no código, desde atos muito simples, que é mesmo que esse pedido de ajudinha, né, de um juiz para o outro, até atos que são mais sofisticados, como, por exemplo, a união de juízes e de juízos para a prática de um ato comum a vários processos, uma única citação de um mesmo réu que aparece em vários processos de vários juízos diferentes, numa mesma comarca, ou até não, práticas de atos executivos comuns a vários juízos, prática de atos comuns de produção de provas, né? Já falamos aqui também sobre isso numa outra oportunidade. Enfim, a ideia é facilitar a prática de atos de forma transjudicial, né? O Cabral usa muito essa definição, né? Diálogos transjudiciais, uma cooperação transjudiciais que permita essa prática comum de vários atos de forma menos burocratizada, né? Claro, para sempre facilitar, que essa é a ideia que vem aí com essa rede de cooperação e com esse capítulo tão diferente do Código de Processo Civil de 2015, né? Claro que isso dialoga
com a cooperação lá do artigo 6º, né? Isso vem também do princípio da cooperação, embora lá no artigo 6º nós tenhamos uma cooperação sob um olhar muito mais interno do processo, né? Os sujeitos do processo devem cooperar para a prática dos atos processuais, uma gestão interna do processo feita cooperativamente. Quando nós olhamos lá para os artigos 67 a 69, nós temos uma ideia de uma gestão externa do processo. Então, juízes e juízos cooperando nos seus mais variados processos para a prática de variados atos. E por que isso me parece tão importante? E nesse momento, com a pandemia do Covid, isso também se revela bem importante, né? Porque isso pode evitar também a prática de atos pulverizados e de decisões pulverizadas, muitas vezes de questões comuns, né? Então, com o Covid mesmo e uma série de ações repetitivas que tratem sobre questão de fato, né? Uso de medicamentos, vagas, uma série de questões relativas a exames, plano de saúde, questões de revisão contratual, locação, uma série de questões de fato e de direito que se repetem, não vão ser decididas de forma pulverizada, porque a prática de atos concertados, a prática de outros atos de cooperação, podem permitir que esses juízes, se não se unirem, se unindo, para uma prática de um ato só ou para uma decisão só, ao menos conversem, dialoguem e consigam, então, aí, numa espécie de soft law, obterem uma decisão única, evitando, assim, a prática pulverizada. Então, a concertação e os outros atos cooperativos, me parece que já contribui para a isonomia, desde já, de saída. Mas também contribuem para a eficiência, né? Nós temos hoje um judiciário com uma infinidade de processos, né? Nós tivemos uma pesquisa aqui na Universidade Federal do Paraná, de um núcleo de pesquisa, de 2 professores, que constatou que nós precisaríamos cessar o ingresso de processo no judiciário por 4 anos, parar o ingresso de ações novas para resolver o problema de volume de processo no judiciário. Isso não vai acontecer nunca, né? E os relatórios Justiça em Números do CNJ, inclusive o do ano passado, nos mostra que nós temos uma taxa de congestionamento das maiores do mundo, 70%, 80%, né? Lembrando que a taxa de congestionamento é a diferença entre os processos que entram e os processos que saem a cada ano do judiciário. Então, nós também precisamos falar de gestão. Tudo isso, então, esse capítulo da cooperação nacional, os artigos 67, 68 e 69, entram nessa ideia de um novo judiciário. Um judiciário que tem que enxergar que ele tem um novo papel. Um papel muito voltado à gestão, porque agora temos um juiz gestor, inevitavelmente, seja do seu próprio processo, seja desse conjunto de processos que ele tem sob sua gestão, né? E num âmbito maior, todo o judiciário, com essa necessidade de gestão dessa infinidade de processos, mas também um judiciário que tem que ser muito aberto ao diálogo, ele tem que ter um caráter muito deliberativo, seja por permitir a participação das partes, a participação dos sujeitos, a participação geral no processo, para que as deliberações possam acontecer, e quando nós falamos em ações coletivas, que é algo que eu gosto muito de estudar, é inevitável pensar nisso, seja porque os juízes e os juízos também precisam dialogar e precisam chegar em pontos comuns para nós não termos situações muito dissonantes, né? Decisões muito diferentes, decisões que acabem impactando na isonomia, né? Então, me parece que para muito além, né, de outras questões que nós podemos aí discutir, de facilitar a questão da divisão de competências, né, de resolver e de dialogar com a flexibilização procedimental e tudo mais, nós temos aí um grande atendimento ao princípio da eficiência e com essa ideia de gestão e também a ideia de participação no processo, né? Ambos voltados para uma jurisdição e um processo legítimo, né? O professor Marinoni, lá no Teoria Geral do Processo dele, né, no curso que depois integrou o curso do professor Daniel também e o professor Sérgio, que eles escrevem os 3, vai nos dizer isso, né? O processo encontra sua legitimidade na legitimidade da jurisdição, que por sua vez depende de técnica adequada, estamos falando de técnicas adequadas, não deixa de ser, né? Participação no processo, essa ideia de deliberação, e respeito à decisão dos direitos fundamentais. Me parece que essa ideia de cooperação entra muito nisso. Né? E me chamou a atenção, Thaís, quando você estava falando logo ali no início, algo não tão apurado, e depois a gente vai voltar para essas questões mais dos atos concertados e tudo mais, mas o pedido de ajudazinha, que você pensa, quebra um galho para mim, então, um juízo com o outro, um tete a tete, né? Nada muito diferente, na verdade, né? E isso que me chamou a curiosidade.
nada muito diferente do que nós temos, né? Tradicionalmente, pela figura das cartas, né? Sim. Eu vou eliminar a carta rogatória, porque essa seria para fora do Brasil. E aí eu começo pela precatória, mas eu acho que também a gente poderia falar um pouco sobre a carta de ordem e, eventualmente, até a carta arbitral. Mas a carta precatória, como ela acaba sendo mais famosa, né, no dia a dia forense, a pergunta hoje que ficaria é a seguinte: há uma opção, então, do juiz tornar essa pedida de ajuda mais formal por uma carta precatória ou seguir pelo caminho da cooperação e fazer isso de uma maneira mais informal? Ou há campos de atuação para essas duas formas de cooperação delimitadas em lei? É muito legal essa questão, né, Daniel? O código opta por manter a carta precatória, né? E como eu te disse, eu posso até, né, estar sendo aqui um pouquinho radical demais, mas me parece que isso era absolutamente desnecessário. Me parece que hoje a prática dos atos pela via da cooperação resolveria aí as dificuldades todas que nós temos com precatório. Então, para mim, para a coisa funcionar adequadamente, o juiz poderia perfeitamente dispensar a precatória e partir para a prática de atos pelas modalidades de cooperação de forma muito mais facilitada. Acho complicado dizer que ele tem um dever de escolher a cooperação e não considerar a precatória, porque a precatória está lá, né? A carta de ordem, as cartas estão lá, né? O sistema acabou mantendo essas cartas, né? Então ficaria mesmo na opção dos juízes, né? E aí até eu vi que alguém perguntou, né? Tá, mas como colocar isso em prática, né? Claro que isso é uma mudança de cultura, né? Então nós precisamos que os juízes enxerguem aí, consigam verificar o quanto é muito melhor praticar esses atos, né? Eu já tive precatória que demorou 2 anos para ser distribuída e para a prática do ato acontecer, né? Então é um absurdo a burocracia que ainda permeia a carta precatória. Hoje, com o processo eletrônico, é um pouco melhor, né? Essa minha ainda era da época do processo físico, mas ela ainda é mais burocratizada, né? E esse pedidozinho de ajuda hoje em dia, com a prática eletrônica de atos, meu Deus, né? É muito, muito importante, muito interessante, facilitada, né? E esse momento de pandemia tem nos mostrado isso, né? Nós estamos praticando atos pela via eletrônica que nós nem pensávamos, né? Não tem muito a ver com isso, mas hoje, por exemplo, né, eu coordeno o núcleo de prática jurídica aqui da Universidade Positivo. E nós iniciamos atendimentos na forma remota. Voltamos a operar o NPJ pela via remota, seja com prática real, estágio real. E hoje nós iniciamos atendimentos online pela plataforma Teams, por videoconferência. Então, o cliente recebeu um link, ele conseguiu clicar, nós fizemos testes antes com os clientes, eles conseguiam ter acesso por um computador e uma internet, não precisa de uma velocidade muito grande, todos os alunos e o cliente e o advogado que orienta, juntos numa videoconferência fazendo atendimento online, né? Então, eu consigo chegar hoje onde eu nem pensava em chegar pela via eletrônica, né? Temos aí atos praticados por WhatsApp. Por que não pensar em usar essa ferramenta tão importante para isso, não é? Claro que tudo tem que estar documentado no sentido de que eu preciso registrar que isso está ocorrendo. De alguma forma, tem que haver o registro disso para depois isso poder produzir os seus efeitos, né? Mas me parece que o juiz tem à sua disposição uma opção, sim, de escolher entre as medidas lá do 67 e 69, deixando de lado a burocracia da carta precatória, né? Mas, enfim, né? Eu acho que ainda precisamos trabalhar esse incentivo aí, né? A isso. Então, é bem interessante, né, Thaís? Porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando do juizado especial. Porque no juizado especial, desde que ele está aí entre nós, desde 95, não existe precatória. Exato. Mas os juízes, eles se comunicam, né? Tipo, sim, claro. Quer dizer, muito antes de alguém dizer, olha, meu amigo. Porque não sei, a ideia, né? Eu costumo ver isso com uma certa frequência no juizado especial. O juizado especial, ele nasceu por uma simplicidade que acabou não se revelando no caso concreto. Né? Então, por exemplo, eu vou dar aula de juizado especial, eu tenho dificuldade de falar para os olha, então se o juiz entender que é incompetente os juizados, o juiz extingue o processo. Não vai remeter para o comum. Aí o aluno levanta a mão. Mas, professor, por que não vai remeter? Eu falei, então, porque quando fizeram a lei, nem petição inicial era para ter. Era para ter um negócio lá, que é chamado, inclusive, pedido do artigo 14, um negócio bem porco, que não dava para mandar isso. Aí o aluno fala, professor, mas hoje é petição inicial de 30 laudas no juizado especial, com advogado. Eu falei, então, é que eles não imaginavam que ia virar essa lema, né? E aí eu pensava nisso, né? Porque eu costumo dizer, né, sem
Aliás, sem demérito nenhum, né? Eu, quando comecei a advogar, porque eu comecei a advogar já com o escritório, abri meu escritóriozinho e comecei a advogar. Eu fazia muito juizado, muito, muito. Fazia 3, 4 audiências por dia, eu era um rato de juizado. E eu percebia no meu dia a dia que quando precisava de um ato de auxílio, a maioria dos juízes, ao invés de extinguir o processo, e ainda era uma época mais difícil, porque era processo físico. O cara expedia lá um ofício, ou tinha intranet entre os juízes quando era do mesmo estado. Daí ele juntava umas planilhas de intranet, até meio estranhas. Falou, eu conversei lá com o juiz, ele me falou isso, né? Eu falei, pô, beleza, né? O cara não ia inventar uma parada dessa. Mas é curioso, né? Porque é simples, mas eu preciso. Eu não vou extinguir o processo porque eu preciso de uma informação, por exemplo, porque eu preciso de um ato a ser praticado lá e não tem precatório, então eu já vou me virando, né? Sim. Isso sempre me chamou muita atenção. Aí, quando eu fui escrever o CPC comentado, e aí eu fui comentar, né, o artigo 67 a 69, isso ficou na minha cabeça também. Eu falei, quanto mais eu escrevia, mais eu falei, mas aqui seria precatória, aqui seria precatória. No final, quando o aluno me pergunta isso, né? Pô, Daniel, e a precatória? Então, a precatória está lá, né? Tá lá. Não sei se é um Por que ódio tá lá, né? a tradição, né? Eu não vou ser. chegar a chamar ela de herança maldita, né? Porque estaria sendo muito virulento, né? Mas, de fato, essa desformalização da comunicação, né? E foi o que você colocou, né? Processo eletrônico. É um outro mundo, né? Sim, nossa, não dá para comparar, A né? ideia do malote, da carta precatória, até o nome, carta. Claro. Carta. Você vai falar para o adolescente hoje o que é uma carta. Ele não sabe o que é uma carta. Sim, tem que explicar. Não sei o que é uma carta. Né? É muito cruel. Mas o código faz isso, né, Daniel? Porque mantém lá telegrama, mantém lá na parte das provas, aquele capítulo da prova documental tem mais da metade daquilo podia sumir dali, né? Vamos combinar, não precisava estar ali. Né? CPC nostálgico, né? Com toque claro, retrô. não conseguiu, né? Tentou, foi para algumas coisas, mas outras ficou com o pezinho enfincado lá, né? Não tem como. Né? E para eu, né, que sou de uma geração que viveu tudo isso, mas você vai pegar um aluno de graduação hoje, né, você vai falar para o cara de correio, fax, telegrama, ele fala, não sei o que você está falando, tio. Fala, beleza, então continuando. Exato. Agora, uma questão que me chamou a atenção aqui. A gente está falando muito dessa cooperação entre os órgãos jurisdicionais. Essa ideia da cooperação, ela pode ir além do judiciário? Num primeiro momento, eu pensei na arbitragem, mas depois eu pensei na administração pública, eu pensei em algo mais vitaminado, vamos dizer assim. É possível chegar lá ou aí já estou viajando? Com certeza, me parece que sim. A ideia é que todos esses órgãos possam praticar atos de cooperação, né? Isso inclui o juízo arbitral, isso inclui a administração, isso inclui diferentes órgãos do Poder Judiciário, para evitar também carta de ordem, aí pegando o que você já tinha dito, né? Então, isso envolve uma rede de cooperação mesmo que ultrapassa os limites só do Judiciário. Né? Claro que eu acho que o judiciário vai ser quem mais vai ter interesse e facilidade na prática desses atos, mas eu não vejo por que não trabalhar também com essas ferramentas quando eu preciso envolver a administração pública em alguma questão, né? Em várias dessas ações que nós discutimos, muitas questões, inclusive, que chegam lá no espaço da administração pública, né? Questões de políticas públicas, enfim, nós podemos, inclusive, estreitar os diálogos, né? Facilitar a deliberação, facilitar uma melhor construção do judiciário em questões que acabem se imiscuindo em políticas públicas se nós praticarmos atos que facilitem justamente esse diálogo. Então, me parece fundamental pensar para além dos muros do judiciário. Também utilizando aí esses atos para envolver juízo arbitral, administração pública e por aí vai. Particulares que sejam, se necessário. Porque, conforme você ia falando, eu estava lembrando da live que eu fiz com o Marco Félix Jobim, o processo estrutural, sim, né? E ele dizia, olha, o processo estrutural, ele tanto melhor será, quanto menos decisão o juiz tiver que tomar, né? Quer dizer, quanto menos o juiz decidir, melhor vai ser. Mas para que isso aconteça, você precisa de uma cooperação, né, do juiz com todos os entes envolvidos, poder público, aqueles núcleos de interesse, né, que muitas vezes são conflitantes, conflitos irradiados, né, que o Vitorelli fala tão bem. É tudo muito complexo, né? E se você não tiver, de fato,
pelo menos uma tentativa de cooperação, né? Porque a gente está conversando aqui, né? Veio a pergunta, e você já fez esse comentário também, cooperação do artigo 6º, cooperação entre juízos, cooperação entre entes privados e públicos no processo estrutural, é tudo muito novo, né? Com então, certeza. Na verdade, a mudança de cultura, né, vai ter que acontecer. E nós estamos longe disso? Ou estamos no caminho? Como é que nós estamos? Eu quero acreditar que nós já demos o pontapé inicial e estamos no caminho. Talvez um pouco longe ainda. Precisaremos construir e eliminar algumas barreiras culturais, como você disse, né? Porque essa prática de atos cooperados vão exigir a superação de velhos paradigmas, né? Como esse apego à burocracia, esse apego à precatória, etc., né? E também um pensar um pouquinho fora da caixa, né? Mais ou menos, porque alguns atos vão também esbarrar em outros óbices do código que podem complicar um pouquinho, né? Eu participava de uma discussão de um grupo de pesquisa lá da USP de Ribeirão outro dia sobre processo do trabalho. Direito do trabalho, né? Na verdade, eu fui dar uma aula na pós, né? Na pós excelente, coordenada lá pelo professor Gajardoni, pelo professor Camilo. E eu falei sobre provas nessa pós e acabei falando de coletivização da prova, né? Porque eu, obviamente, gosto muito desse tema. E aí falei da ideia da concertação, aquela minha ideia lá do incidente de coletivização, papapá, né? E aí um aluno ficou muito interessado porque ele atua em ações trabalhistas e previdenciárias. E ele tem uma dificuldade muito grande na prática muito divergente de atos lá no juízo trabalhista ou na justiça comum, porque ele falava especialmente de casos de acidente de trânsito, e na justiça previdenciária, né? O problema principal é produzir uma perícia lá na justiça comum, no caso de acidente, por exemplo, né, atestando a perda da capacidade, consegue-se então a indenização, chega-se lá na Justiça Federal para discutir o benefício previdenciário, uma outra perícia é produzida e essa outra perícia atesta que não houve perda da capacidade. Aí ele fica com aquela batata quente na mão, né? Ele precisa explicar para o cliente dele, ó, aqui o perito falou que perdeu a capacidade, mas aqui você não perdeu não, tá bom? Lá perdeu, aqui não perdeu. E aí ele me chamou para trocar uma ideia no grupo para explicar, porque era um monte de gente que atua nesse tipo de ação na área trabalhista, o que eu achava do uso da concertação para isso, né? Para produção de prova, para, sei lá, né? Só que aí tem um grande problema que mais tarde a gente pode chegar nele, né? A competência absoluta e diferente, né? Então aí a gente tem um grande problema de competência, né? E aí expliquei que eu achava que era possível pensar num incidente para produção comum dessa prova por meio da concertação, papapá. E aí a pergunta do milhão que vem no final é, tá, professora, mas como que a gente faz para os juízes aceitarem isso? Olha, a gente só tem um jeito, começando a pedir. Então nós precisamos começar a pedir, nós precisamos escrever sobre isso, mostrar que é possível, envolver os órgãos de cooperação que existem por aí para isso e devagarinho quebrando todas essas barreiras, né? Vai ser fácil? Não sei se vai ser fácil. Nós precisamos aí de uma nova mentalidade mesmo, né? Justamente essa mentalidade que parte do diálogo, né? E temos que, inclusive, mudar essa cultura até entre certas áreas do direito, né? Me parece que no processo nós somos bem abertos a essas novidades, né? Principalmente aí com a lógica do CPC de 2015, né? Eu vi outro dia uma live do Fred, o Fred, com aquele jeito maravilhoso dele, disse que o CPC de 2015 tem o quadril mole, não tem o quadril duro, como o CPC de 73 tinha. É o CPC do quadril mole, gente. Precisamos, né, rebolar e aplicar e dar um ótimo aproveitamento para tudo isso que está lá, né? Mas, por exemplo, eu dialogo muito com o pessoal do direito constitucional que, com razão, vão ter reservas, vão se preocupar com uma série de garantias quanto a isso, né? E outro dia eu assisti uma determinada live em que o professor falava justamente de uma questão de política pública. Era uma pessoa que precisava fazer um exame, ele precisava fazer hemodiálise num posto de saúde, custeado lá pelo Estado, e tinha um posto de saúde do lado da casa dessa pessoa, mas o município deferiu a realização, né, autorizou a realização da hemodiálise num posto que era muito longe da cidade dele. E ele entra, então, com uma ação contra o município para dizer, eu quero fazer hemodiálise neste posto, porque ele é do lado da minha casa e eu não tenho como chegar no outro posto longe, porque a minha doença é infecto-contagiosa, eu não posso ir de ônibus, eu não tenho dinheiro para pagar Uber, não consigo ir. Vem o juiz e dá a liminar. Deu a liminar. Na audita altera parte, pode fazer. No dia seguinte, vem o secretário de saúde conversar com o juiz.
Chega o secretário e diz, juiz, eu sou o secretário de saúde, eu vim aqui em razão da decisão que você deu ontem, com uma lista de 20 pessoas que precisam fazer hemodiálise nesse posto. E já que você determinou que uma pessoa com uma doença infecto-contagiosa faça hemodiálise nesse posto, me diz, onde que eu boto esses 20 aqui para fazer? Porque eu vou ter que tirar esses 20 daqui por conta desse um que você colocou. Um bom exemplo para mostrar que esse judiciário não pode sair por aí dando uma decisão dessa sem ouvir a administração. Mas aí vem o professor lá de constitucional e diz, mas o que poderia ter feito esse juiz? Indeferido. O judiciário não tinha que se envolver nisso. Não era assunto do judiciário. Opa, peraí. O cara não consegue chegar no outro posto. O que daria para fazer? Daria para praticar algum ato cooperado aí com a administração pública, chamar a administração pública, inclusive, para construir a melhor solução. Talvez custear o transporte dele, eu não sei, né? Mas a gente não pode partir dessa lógica de que o judiciário também não pode fazer coisas, né? Nós estamos diante de técnicas que justamente permitem que esse judiciário pratique atos de forma mais consciente, de forma mais razoável. Né? Me parece que essa mudança de cultura vai ter que ser geral, entre todo mundo, operadores do direito, professores, todas as áreas vão ter que se abrir para isso. Não tem outro jeito, né? Como você bem colocou, e eu também sempre falo, né? A coisa só muda com a prática, né? Claro. É aquela velha história. Primeiro você precisa ter um instrumento. Claro. Então, quando nem norma há, nem sistema há, aí não adianta. Você está no campo da vontade ainda, né? A partir do momento que você tem um instrumento, você tem que fazer ele valer. Todo mundo sabe que no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? Então, a ideia, né? E tem muito isso, né? O aluno, principalmente vai dar uma especialização, né? Pelo menos eu dou uma aula bem mais prática e tal. Aí o aluno fala, mas isso não vai acontecer, isso não... Ué, se você não pedir, realmente nunca ninguém vai te dar. As coisas não vão cair do céu. Né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. Agora, Thaís, você comentou aí durante a sua resposta órgãos de cooperação. O que é isso? Na verdade, quando... Sim, o CNJ criou uma rede de cooperação lá na Recomendação 38 de 2011, não é? Inclusive, o professor Cabral e o professor Fred, que fazem parte do comitê de cooperação lá no CNJ, já anunciaram que eles estão produzindo uma resolução agora. Então, em breve, nós devemos ter aí uma resolução disciplinando os atos de cooperação. Pelo que eu ouvi o Fred falando um dia, numa live... Tem até modelos para facilitar a prática desses atos, né? Então, todo mundo aí ansioso, curioso para ver isso logo e ver como que isso vai sair, né? Mas mesmo antes, já havia essa recomendação 38 criando a prática desses atos, então já se falava em concertação, já se falava em auxílio direto, já se falava nos atos em si, mas criando figuras, órgãos que facilitassem a prática desses atos. Porque, veja, né, Daniel, nós não temos ali um procedimento estabelecido para isso. Está lá, né? 67, 68, 69 diz, os juízes devem cooperar e dá para praticar esse ato, esse ato, esse ato, esse ato. Meu, como, né? O que vão fazer, né? Então, vem o CNJ e cria essa rede de cooperação, que é integrada por juízes de cooperação, por núcleos de cooperação no âmbito dos tribunais. Então, veja que os núcleos e os juízes não são do CNJ, não poderia ser. O CNJ orientou essa criação na recomendação, mas eles são órgãos dos próprios tribunais, núcleos de cooperação e comitês executivos de cooperação em âmbito estadual, inclusive, né? A recomendação, inclusive, que é até longa, né? Ela traz a competência bonitinha desses órgãos todos e vai trazer os juízes de cooperação justamente como as figuras que vêm para facilitar a prática desses atos. A ideia é que eles sejam acionados pelos juízes que querem cooperar, que querem praticar atos. Aciona o juiz de cooperação em questões mais complexas, aciona os núcleos de cooperação. Eles são responsáveis por facilitar a prática de atos, mas também pelas questões estatísticas, por verificar se tudo está funcionando, né? O que está acontecendo, integrar essa rede de cooperação. No site do CNJ, nós temos um espaço só para falar da rede de cooperação. E lá nós temos, inclusive, o nome, às vezes o celular e o e-mail de todos esses juízes de cooperação em cada estado. Na época da tese, eu mandei e-mail para todos eles, né? Me identifiquei, falei da minha pesquisa, porque eu queria saber se a coisa estava rolando, né? E aí, vocês estão sendo demandados? Algum ato está sendo praticado? O que vocês já fizeram, né?
Muitos responderam que não ocupavam mais aqueles cargos, então ali eu tive a impressão de que o site do CNJ está um pouquinho desatualizado com relação a isso. Outros disseram, acho super legal, mas nunca fui demandada, nunca fiz nada a respeito disso. E um em especial me chamou a atenção porque ele respondeu que ele achava super legal e já estava sendo usado ali no estado dele para agilizar a prática a tramitação de cartas precatórias. Então, a cooperação usada para agilizar as cartas precatórias. Eu quase respondi e falei, vem aqui que eu vou te contar uma coisa triste. Vou te dar uma notícia triste, meu amigo. Né? Não fale isso não, que não é bem por aí, né? Mas ali eu senti que a coisa ainda não tinha começado, né? A prática ainda não estava rolando, né? Mas o fato é que essa rede de cooperação vai servir para ajudar os juízes a se comunicar, mas também para definir as questões controversas, né? Até o juízo competente, me parece que pode haver ali uma facilitação para definição, estabelecimento de procedimento, etc. E também nós podemos imaginar que a prática que um juiz, de um ato que um juízo aqui de Curitiba, por exemplo, queira praticar, pode ser uma prática que interessa a vários outros juízos. Então, eu aqui de Curitiba sei que meus amigos lá, juízes de Londrina, têm processos como esse. Então, eles também vão ter interesse nessa prática de ato comum, pegando aí o gancho do tema da tese para a produção de uma prova. Mas quem me garante que não há juízes espalhados pelo Brasil todo, ou pelo menos pelo estado do Paraná todo, com esse mesmo fato comum a ser provado, com esse mesmo ato comum a ser praticado? Então, esse juiz de cooperação e esse núcleo de cooperação podem, inclusive, comunicar aos demais juízes e chamar, dizendo, gente, vamos praticar um ato cooperado aqui. Estamos estabelecendo um incidente para a prática de um ato de comunicação, para um ato de execução. Quem aí tem execução contra essa mesma empresa? Vamos ver que ato comum de penhora que é possível realizar, vamos praticar um ato citatório comum para agregar outros juízos, né? Veja, então, como esses núcleos exercem um papel, desempenham um papel importante, mas eles também precisam ser provocados. Nós precisamos começar a botá-los para funcionar, porque a rede é muito bacana, ela foi muito bem pensada, ela é muito articulada e as competências se complementam. É bem bacana de pensar assim, né? Olhando para esses órgãos. E você comentou, então, que o CPC, ele não... O CNJ, ele cria os núcleos, o CPC, ele regulamenta os atos, então, e depois o procedimento não existe. Então, em tese, o nosso próximo passo regulamentar seria essa resolução para falar sobre o procedimento. Né? Porque tem isso, né? A gente malha muito o procedimento, por causa da instrumentalidade e tal, ótimo. Mas às vezes a gente esquece que o procedimento é segurança jurídica. Claro, com certeza. Para todo mundo, né? Com certeza. Então, de repente, tem muito juiz também que não está fazendo, fala, eu nem sei como vai, ninguém sabe, isso aí vai dar muito bolo. Agora, quando tem uma regra mais certinha e tal, eu acho que todo mundo se sente mais à vontade, né? Principalmente os juízes, que malha ou malha, a gente também pensa muito, né? Ele não quer o novo, mas também ele tem os problemas dele lá, né? Ele tem os problemas funcionais, ele tem os problemas de responsabilidade. Não quer, às vezes, correr nenhum risco, né? Então, o procedimento nós não temos. Nós vamos, se tudo der certo, ter em breve. Mas, e esses atos aí? O CPC, ele acaba especificando os atos de maneira exemplificativa, é exauriente? Como é que o CPC trata os atos em si? Atos, voltando um pouquinho cooperativos. Voltando um pouquinho no procedimento, você tem toda a razão, né, Daniel? O CPC não traz o procedimento justamente para facilitar a prática dos atos. Imaginemos que essa resolução do CNJ trará alguns procedimentos. Ainda assim, eu acho que não vai amarrar tanto, porque não há uma análise exauriente aí, né? Já vamos falar disso. Mas, para além da segurança jurídica, o procedimento também garante um bom resultado, né? A gente precisa de método, né? Hoje mesmo, numa reunião que acabou há pouco, de trabalho, eu falava disso, falava, gente, vamos estabelecer um método aqui. Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo, depois o quê? Não dá, sem método a gente não chega em lugar nenhum, né? Então o procedimento vem também para facilitar a prática do ato e garantir aquele resultado, né? Com relação aos atos, o CPC traz um rol de atos, me parece que não são exaurientes, né? Até porque a concertação que vai aparecer depois, ali no 69, também traz uma série de outros atos que são específicos para a concertação, mas ali já há um rol de muitos atos que podem ser praticados, embora não seja taxativo, né? Não seja
exaustivo, me parece que existe ali uma boa cobertura de todos os atos que possam ser praticados, né? O que dá para ter? Dá para usar o tal do pedido de ajudinha, né? O pedido de ajudinha é o auxílio direto. O auxílio direto é uma ferramenta que vem do direito internacional, inclusive, justamente para desburocratizar a prática de atos pela via da rogatória. Essa que era a ideia, inclusive, do auxílio direto, e aí nós incorporamos isso também dentro do espaço da cooperação nacional. Auxílio direto é para a prática de atos mais simples, né? É, de fato, um juízo pedindo a ajuda, o auxílio de outro para a prática de atos sem necessidade de precatória. E aí vão aparecer atos, por exemplo, como apensamento de processos, reunião a pensamento de processos vem também como uma forma de cooperação, prestação de informações e a concertação de atos, que é a forma mais sofisticada de todas essas para a prática de atos. E aí vem lá depois o artigo 69, parágrafo 2º, que vai trazer o rol dos atos, ou dos métodos, né, das técnicas, para concertação de atos. Para atos de comunicação processual, para efetivação de tutela provisória, para produção de provas, para prática de atos executivos, para centralização de casos repetitivos. Tem lá esse rol, então, de concertação de atos, que envolve também a prática de atos cooperados, mas de uma forma um pouco mais sofisticada do que as demais, né? O CPC vem, de certo modo, reproduzindo o que já havia na recomendação 38, trazendo, então, esse rol exemplificativo de atos que podem ser praticados por essa via. E a concertação de atos, ela é um ato praticado por um juízo que aproveita todos, ou ela é um ato compartilhado entre diferentes juízes, cada um faz um pouco? Qual que é a ideia? Concertação é a prática compartilhada de atos, né? É concertar no sentido de concerto mesmo, né? Outro dia eu fazia uma live com o professor Cleiton Maranhão sobre a coletivização da prova, e eu achei bem bonito, porque no final ele foi me fazer uma pergunta, e aí ele falou justamente isso. É como um concerto musical, né? Um tá com violino, o outro tá com piano e tal. É um concerto. Eu falei, nossa, professor, ninguém nunca tinha me falado isso de um jeito tão lindo como o senhor tá falando. Vou, inclusive, fazer referência disso no livro e citá-lo, porque foi incrível a analogia que ele fez. E, de fato, a ideia de concertação é essa, né? É concertar como compartilhar, como prática conjunta mesmo e comum de atos. Isso é bem, bem importante e bem interessante, não é? Outras práticas, né, de só pedir o auxílio vem por meio do auxílio direto, né? Outro dia, inclusive, lendo o Grande Sertão Veredas, encontrei um trecho em que o Guimarães Rosa, bem no comecinho, né, a parte que ele fala que viver é muito perigoso e tal, e aí ele coloca concertar, concertado. O primeiro concertar com S, o segundo concertar com C. No sentido de vamos todo mundo consertar alguma coisa, arrumar alguma coisa, mas de forma compartilhada, de forma coletiva, né? Justamente essa que é a ideia, né? Consertar no sentido de compartilhamento de atos. Essa é a figura da concertação. E quando um juízo só pratica um ato, ele é o feitor, vamos dizer assim, ele é o realizador do ato, mas esse ato, na verdade, ele vai aproveitar a vários processos. Então, você comentou, salvo melhor juízo, a questão de uma citação, que pudesse ser feita de uma maneira mais geral do que especificamente no processo, uma penhora. Então, poderia... E isso não é concertação, porque é só um fazendo sozinho e ajudando os outros. Não, porque isso pode virar concertação, né? Ele pode ter a iniciativa da concertação. Sozinho ele tem a iniciativa, mas ele vai provocar aí uma prática compartilhada de atos. Então, por exemplo, um juízo que tenha uma determinada ação que tramite em uma determinada comarca, né? E saiba que ali naquele juízo tem vários outros juízes ou juízos com ações sobre o mesmo tema, ou no qual o mesmo ato tenha que ser praticado. Então, tem lá o mesmo réu em vários processos. Por que não pensar em provocar os demais juízos para realizar uma única citação relativa a todos esses processos que vá de uma única vez para esse réu, né? Sem precisar sair uma citação em cada um dos processos relativos àquele réu. Claro que isso não depende da rede de cooperação. Se ele conseguir resolver isso sozinho com os juízos, com os demais juízos ali daquela comarca, ou mesmo de outras, eles mesmos vão instaurar aí a concertação. Vem o juízo de cooperação justamente para, seja mapear e identificar
que outros juízos podem ter interesse naquilo, ou vem para resolver eventuais divergências entre esses juízes, de forma, né, de como que aquilo vai ser praticado. Mas veja que aí também está rolando uma concertação, né? Porque ele está provocando a prática concertada de atos. Eu posso ter várias execuções contra um mesmo réu e pensar aí em atos executivos praticados em face daquele mesmo réu, mesmo que em execuções tramitando em juízos diferentes, né? Há muitos anos atrás, em 2006, uma juíza da vara trabalhista, não me lembro de onde ela era, mas ela era uma juíza trabalhista, fez algo parecido. Tudo bem que era só para os processos dela, mas poderíamos incluir ali processos de outros juízos também. O que ela fez? Havia várias execuções propostas contra uma mesma empresa e vários credores trabalhistas sem a menor chance de receberem seus créditos, porque a empresa não ia muito bem das pernas. O que ela faz? Ela faz uma audiência única, reunindo 20 processos ou até mais processos, bota todo mundo num auditório para conversar com a empresa, para pensar num plano, num acordo que fizesse com que a empresa pudesse pagar todo mundo numa determinada quantia, por meio de uma determinada forma de pagamento, né? Ela ganhou o prêmio Inovare por essa prática em 2006, inclusive, né? Claro que foi sozinha, mas poderia envolver outros juízos numa prática concertada de atos, né? Também a produção de provas pode vir por meio disso, né? Eu posso ter um fato comum que se repete em vários juízos diferentes, ainda que com ações diversas, com pedidos diversos, não tem problema, mas eu tenho um fato comum que vai ser objeto de uma prova e ao invés de cada juiz produzir a sua prova, eles podem se reunir e de forma concertada, de forma compartilhada, produzir essa prova uma única vez. E depois essa prova vai ser utilizada em todos esses processos. Tudo isso é concertação. Tudo isso é compartilhamento de prática de atos. E só uma questão, só uma não, né? Fiz várias, vou fazer mais algumas, mas por favor. Me chamou a atenção porque a ideia da cooperação, ela traz em si uma ideia de voluntariedade. Né? Quer dizer, em tese, os juízes se comunicam, resolvem por um ato consensual de que é interessante fazer essa cooperação e fazem. É isso mesmo ou há uma perspectiva impositiva? E aí eu penso, sempre quando eu penso em algo impositivo, eu penso na questão hierárquica, jurisdicionalmente hierárquica. Né? Vira um tribunal, sei lá como isso aconteceria, mas vira o tribunal e fala, ó, seguinte, tem aqui, ó, 70 ações desse réu e está com dificuldade de citação e tal. Então, ó, você vai citar para os 70 processos, gostem os outros 69 ou não, goste você ou não, e vamos embora que a vida não nos deixa parar. Também vai por esse lado uma cooperação meio imposta? Eu acho que a cooperação não precisa ser sempre com todo mundo feliz e contente, cantarolando e se abraçando. Eu acho que dá para impor cooperação, incentivar, não vamos dizer impor, que isso é muito autoritário, né? Acho que dá para incentivar a cooperação e me parece que nós talvez um dia cheguemos neste lugar do tribunal podendo determinar a prática de atos como esse. Eu não descarto essa possibilidade, não, tá? Não acho que via núcleo de cooperação seja impossível pensar em estabelecer que o ato citatório seja praticado uma única vez. Estamos falando de economia, estamos falando de uma série de questões importantes aí, tá? Mas a lógica da cooperação não é essa. Embora eu não entenda impossível ser desta forma, a lógica não é essa. A lógica é que haja voluntariedade mesmo e que esses juízes queiram fazer a coisa dessa forma num verdadeiro diálogo, né, judicial aí, como o professor Cabral vai muito bem falar lá na sua tese, tá? O professor Fred chama isso de negócio jurídico de direito público. Ele vai dizer no último livro que ele lançou, né, sobre cooperação, que é excelente, que haveria um negócio jurídico de direito público entre esses juízes, né? Eu acho que também talvez não seja tanto, né? Não sei se nós conseguimos encaixar aí a figura do negócio processual, né? O juiz não está exatamente dispondo de algo dele, isso vai atingir inevitavelmente as partes do processo, não tem como, né? Então, me parece que não é aí a figura do negócio. Mas é claro que existe um diálogo e existe aí uma necessidade, uma vontade desses juízes de praticarem esses atos de forma concertada, sem, repito, e o professor Cabral, inclusive, que está
tá ali, eu vi que ele está, inclusive, fazendo algumas perguntas, depois a gente pode olhar, vai dizer justamente isso, né? Ele discorda do professor Fred, é uma das divergências que eles têm nessa questão, né? Ele entende que não é possível pensar num negócio jurídico processual quanto a isso, né? Respondendo, então, de forma mais resumida, Daniel, me parece que a ideia da voluntariedade prepondera, mas eu não descarto a hipótese de nós conseguirmos aí chegar, em especial depois da resolução do CNJ, né, que vai sair em breve, em atos que o próprio núcleo de cooperação, o próprio tribunal, pela via desse núcleo, que eu acho um órgão fundamental, possa acabar, de certo modo, incentivando os juízes a praticarem. Eu acho que o caminho pode ser esse, sim. Com essa mudança de cultura de que nós já falamos, o caminho pode ser esse. Agora, você mencionou algumas vezes aí durante a live, mas que seria um problema, que esse é o animado, né? Uhum. Porque, partindo da premissa de que até o Cabral falou, olha, é um dever recíproco entre os juízos, mas vamos imaginar que, porque quando é imposto, assim, vamos ser sinceros, certo ou errado é mais fácil. Claro. Porque se o tribunal mandar fazer e escolher quem vai fazer, acabou a discussão. Ele vai fazer, até porque se não fizer vai ter problema funcional, ele vai fazer. Agora, quando então, vamos assim, nós estamos lá, aí a gente se reúne, rapaziada, juizada ali, tudo amiga, no clube, fim de semana, fala, rapaziada, vamos fazer um ato concertado aí, opa, demorou, tá vamos consertar. Bacana, vamos fazer, e aí pau, e toma uma brama gelada, e vem mais um espeto, e pau. Aí, a hora que tá acabando, fechou, aí vira um e fala, ó, sou eu que vou fazer, né? Por que você vai fazer? Não, porque eu que dei a ideia. Aí o outro da mesa fala, não. Eu vou fazer porque eu sou mais velho. Aí o outro fala, não. Eu vou fazer porque eu sou mais antigo na comarca. Aí o outro fala, não, vocês estão vendo tudo critério errado. Eu vou fazer porque a minha vara é a mais eficiente de todas. Bom, aí já viu, né? Quer dizer, a gente vai precisar, chamemos isso como a natureza jurídica, eu não tenho capacidade técnica para precisar qual seja. Mas... Então, eu, na falta de melhor expressão, eu vou falar, havendo essa concertação, havendo a concertação sobre a prática de um lado, como é que você resolve a questão da competência? Este é o principal problema, sem dúvida nenhuma, né, Daniel? E aí, só recapitulando, né? Nesses exemplos aí, todos que você disse, né, de divergências que vão existir, né? Porque nós estamos longe de conseguir aí chegar num ponto em que todos os juízes felizes da vida vão dialogar, né? Se bem que eu acho mais provável que eles vão brigar para quem não faz, né? Para quem não vai fazer nada que vai fazer, né? Tem essa mais também. Conflitos negativos de competência do que positivos de competência, né? Então ninguém vai querer essa bucha aí, né? Como se diz lá na minha terra, essa batata quente, né? Mas havendo essas questões, aí me parece que o núcleo de cooperação vai entrar para definir cada uma dessas questões, né? Foi, inclusive, o que eu defendi na tese, né? Embora o olhar fosse só sobre a produção de provas, eu defendi que, de fato, uma vez determinado o incidente de coletivização para a produção da prova, seria impositiva a suspensão de todos os processos em que a questão de fato aparecesse e todas essas questões de fato teriam que ser objeto de um único incidente para a produção da prova, sendo que o núcleo de cooperação seria acionado para decidir qualquer divergência a respeito do procedimento, né? O Fred estava na banca, inclusive, falou, mas você está dando competência para o CNJ tomar uma decisão sobre competência? Eu falei, mas não é o CNJ. Esses órgãos são do tribunal. Eles foram criados na norma do CNJ e pelo CNJ, mas eles são órgãos do tribunal e não do CNJ. Então, eles têm sim competência para definir uma série de questões, inclusive porque vem isso lá bem discriminado na recomendação do próprio CNJ, né? Agora, a questão da competência, sem dúvida, é muito delicada aí, né? Claro que as regras normais, né, estáticas, aí a nossa divisão estática de competência não atende a isso, né? O professor Cabral, inclusive, vai tratar muito bem disso lá na tese dele, né? Nós temos que pensar aí em outras formas de enxergar e de entender as regras de competência. E eu que gosto muito de ações coletivas, já penso muito nisso também pela ótica das ações coletivas, né, Daniel? As regras de competência voltadas para as ações coletivas são muito insuficientes para regular todos os problemas de competência que podem surgir
no processo coletivo, né? Nós temos muitas divergências ensejadas, né, decorrentes dessa divisão estática de competência. Vem a prática dos atos cooperados, então, para nos dizer que eu posso fazer com que juízos de competência material diferente, de competência absoluta diferente, possam cooperar. Vem isso lá, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 69. Então, aquele problema lá que o pessoal lá de Ribeirão me relatou, o problema do juízo lá da vara estadual com a ação do acidente de trabalho e o juízo lá da Justiça Federal na ação previdenciária, vão poder praticar um ato só para a produção dessa prova. Por que não, né? Por que eu não vou poder definir a competência? Mas o INSS não pode ir lá na Justiça Comum. Por que não? Só para produzir a prova? Por que ele não pode? Eu não estou dizendo que eu vou transferir a competência para a decisão do caso lá para o juiz da Justiça Comum, porque aí não pode mesmo, não da questão principal ao menos. Mas por que não transferir isso só para a produção da prova? Que violação ao juiz natural que existe aí? Me parece que não existe nenhuma, né? Então nós precisamos tratar todas essas questões sob a lógica do princípio da competência adequada, que eu espero que nós possamos estabelecer melhores parâmetros para isso. Eu acho que dizer simplesmente, é o juiz mais adequado para a produção da prova, é o juiz mais adequado para a decisão, não atende tudo aquilo que nós já falamos sobre, inclusive, a segurança jurídica. A gente tem que chegar no meio termo aí, o mais adequado? O que é mais adequado? Né? Isso é muito aberto, precisamos ter um pouquinho mais de critério para isso. Mas aí nós precisaremos também flexibilizarmos um pouco essa nossa visão sobre a divisão de competência. De outro lado, eu também gosto de enxergar a prática de atos cooperados, em especial concertados, como uma forma de superar os obstáculos decorrentes da divisão de competência. Porque eu não preciso mexer na competência. Eu mantenho a competência, só que eu possibilito um diálogo entre esses juízes para a prática de atos comuns fora daquelas suas competências que vão ser preservadas para a decisão final, para julgamento do pedido, né? No caso da Samarco, nós tivemos isso, né? Definiram, claro, que todas as ações coletivas fossem para Belo Horizonte, para a Justiça Federal, por conta das regras de competência, né? E ali se estabeleceu isso, mas houve um voto vencido no TJ de Minas Gerais, no conflito de competência desse caso, que foi interessantíssimo. Porque vem o juiz e diz, esse desembargador do TJ de Minas, e diz, gente, deixa as ações de governador Valadares lá, deixa as ações de BH lá, elas estão próximas do dano, elas estão próximas da comunidade, as pessoas têm que estar próximas do espaço onde seus direitos individuais estão sendo discutidos. Mas esses juízes podem praticar atos concertados. Foi uma das primeiras vezes que eu vi a ideia da concertação numa decisão judicial, e foi nesse voto vencido desse desembargador de Minas. E ele fala justamente isso, deixa cada um no seu quadrado. Cada juiz no seu quadrado, cada processo no seu quadrado. E qualquer ato comum, uma prova comum, um ato de comunicação comum, eles podem praticar pela via da concertação. Então, além de precisarmos, né, são dois pontos diferentes. Além de precisarmos olhar para tudo isso, flexibilizando um pouquinho a rigidez do sistema de competência, de outro lado, me parece que esses atos vêm justamente para facilitar e para superar os obstáculos da divisão rígida de competência, sem que eu precise mexer em questões que vão causar uma maior resistência, né? Porque se eu disser que eu vou mudar a competência, que é absoluta, para decisão, possivelmente eu vou ter uma resistência muito maior na prática desses atos. Eu me lembro num FPPC, em que alguém fez um enunciado, acho que foi inclusive num grupo que o professor Cabral estava de cooperação, no último FPPC, e veio lá um enunciado super legal, que eu achei lindo, né? Justamente falando de concertação, mas trazia a questão da competência absoluta lá. Nossa, a plenária foi, não, né? Todo mundo vetando, porque mexe em competência absoluta, gera um pouco mais de resistência, né? Então, por que não enxergar esses atos justamente como formas de facilitar e superar essas dificuldades, sem precisar mudar a competência para tramitação da ação, para decisão final? Bacana. Bom, Thaís, nós estamos chegando ao final, nós temos mais 2 minutinhos aqui, pelo que eu estou vendo. Nem vi passar. Foi bom, eu aprendi, estava aqui, todas as anotações já estão aqui. Ai, que legal. E eu queria agradecer, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós que nunca tínhamos, né, participado de um evento juntos, já estamos no nosso terceiro evento, nossa terceira live. Super legal. E vamos ver, né? Quem sabe a gente participe de mais algum evento. Vamos, com certeza. Esse nosso momento virtual e depois, claramente, momentos presenciais
que certamente voltarão. Então, eu queria agradecer mais uma vez, foi ótimo, como eu já esperava que seria, e queria deixar com você aí o encerramento final da live de hoje. Obrigada, Daniel. Eu é que agradeço e vamos sim, com certeza, fazer muitos outros. Em breve nos encontrarmos, né? Quando passar todo esse momento aí difícil, mas eu é que agradeço aí pelo espaço, pelas provocações sempre super pertinentes. É sempre muito legal dialogar com você. Também fiz as minhas anotaçõezinhas aqui, ó, que agora eu tô mandando o livro de vez. E eu vou colocar tudo isso que a gente discute, está servindo para aprimorar aí as discussões que eu já tinha feito lá. Então, só tenho a te agradecer pelo espaço, pelo convite, pelo diálogo e que venham aí muitos outros. E obrigada a todo mundo que entrou, que participou pelas perguntas. Obrigada mesmo. E quem fez perguntas, que a gente acabou não entrando pelo tempo, entrem lá no meu Instagram, seja no da Processualistas, né, ou pelo meu mesmo pessoal, e mandem as perguntas. Vamos continuar esse diálogo, pessoal. Estou à disposição de todo mundo. Perfeito. Obrigado. Beijo. Obrigada, Daniel. Um beijo. Se cuide. Tchau, tchau.